E por falar em horário britânico, vamos lá falar um pouco nessa live de hoje, né, sobre implantes imediatos, começando agora às 5 horas. Sejam todos bem-vindos, quem estiver aí participando, satisfação aí estar com vocês. Live agora super interessante, mas eu prometi a vocês, essa live vocês que escolheram, viu? Vocês que de fato estão participando das interações aqui dos temas, e eu botei numa votação essa semana e vocês escolheram esse tema com mais de 50% de 55%, 57%, salvo engano, de escolhas. Foi disputado ali com outro tema, mas foi muito bom. Esse tema é super importante e faz parte da prática clínica diária, né? Do dentista, do implantodontista, do cirurgião, do periodontista, do protesista. Então, na verdade, implantes imediatos realmente é um tema bastante interessante. Eu prometi a vocês também essa semana que iria começar a live como eu comecei a live passada, né? Falando sobre um time de futebol, um lema, na verdade, não é um time, mas um lema de futebol que inspirasse realmente para a nossa vida, né? E semana passada, na live passada, eu falei sobre o Barcelona Futebol Clube, ou seja, o mais que um clube, que é um lema, né, do Barcelona, e hoje eu trago para vocês, algumas pessoas adivinharam, outras ficaram chutando, outras ficaram usando suas preferências de torcida, suas paixões pelos clubes de futebol, mas hoje eu trago, sem paixão, sem torcida, mas eu trago a camisa, na verdade, do Liverpool Futebol Clube, cidade lá da Inglaterra. E não porque é a cidade dos Beatles, não por conta do time que é fantástico, que atualmente está brilhando na Premier League, né, campeão mundial, campeão aí de tudo da Champions League, de tudo que disputou o ano passado. Mas o lema do Liverpool que eu trago para vocês é justamente o lema que faz parte da torcida do Liverpool, da história do Liverpool, da cidade de Liverpool, né? Não é à toa que, na verdade, o símbolo da cidade de Liverpool é a fênix, né? A águia fênix, aquela que ressurge das cinzas, aquela que sobressai das adversidades, né? O símbolo da cidade foi incorporado ao clube também, assim como também o lema da torcida é You Never Walk Alone, ou seja, traduzindo para um português livre, você nunca andará sozinho. Em outras palavras, pessoal, nós estamos falando de uma filosofia de vida, uma filosofia em que nós estamos pensando que sozinho nós não vamos ser nada. Sozinho, em hipótese alguma, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir superar as dificuldades, nós não vamos conseguir nos relacionar, viver, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família. Sozinhos nós não somos nada, né? E é por isso que eu adoro esse slogan do Liverpool, porque ele fala exatamente disso. Primeiro, a águia fênix, né, que ressurge das cinzas. O Liverpool tem uma história de 2 tragédias, né, na sua história, e consequentemente superou tudo isso e hoje é um clube multicampeão, né? E também porque o seu lema é que You Never Walk Alone, você nunca caminhará sozinho, nunca andará sozinho. Quem puder aí, de repente, dar uma pesquisada aí no hino do Liverpool, vai estar lá justamente falando sobre isso, sobre a superação, sobre o companheirismo, sobre a mão dada para superar, na verdade, esse tipo de situação. E num momento como esse, de crise, de pandemia, nós não podemos andar sozinhos, nós não podemos querer andar sozinhos, né? Nós não podemos querer resolver tudo sozinho, né? Então, essa fica a minha dica de hoje. Na verdade, não é dica, é lema. Na próxima live já vou trazer um outro clube com outra lenda, lema, na verdade, lenda não lema. E vamos que vamos, né, pessoal? Quem gostou aí, dá um coraçãozinho e vamos começar falando sobre o tema implante imediato, tema importantíssimo, tema que vai na rotina do dentista, né? Ali para quem tem na sua clínica, quem faça implante ou quem reabilite seus casos. O implante imediato sempre vai ser uma coisa a ser considerada, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Também vou dizer a vocês que tudo que a gente for falar aqui, pessoal, não é a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade, existem diversas maneiras de fazer as mesmas coisas e, consequentemente, de alcançar bons resultados ou até resultados melhores. Então não estou aqui querendo dizer que é só o Marconi que sabe das coisas, muito pelo contrário, e não quero entrar em polêmica com técnica A, técnica B, técnica C, e nem a opinião do doutor A, doutor B, doutor C. Eu não sou o mais expert do mundo, mas também não sou o pior do mundo.
segunda. Então, na verdade, a gente vai discutir algumas coisas interessantes, que é aquilo que eu faço no meu dia a dia, aquilo que eu já fiz. Aprendi muito também acertando, aprendi muito também errando, aprendi muito discutindo, aprendendo junto, andando junto, né? Como o Liverpool diz, né? Andando junto, aprendendo junto. Realmente andar com quem ajuda a gente a ir para frente, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre implantes imediatos. O tema da live foi quando é possível fazer, né? Quando é possível fazer. A gente traçou alguns objetivos aqui, na verdade não é uma aula clássica, é só mais ou menos para a gente traçar alguns objetivos, né? A gente sabe que, como sempre, tudo depende de um excelente diagnóstico, tem situações na saúde que podem ser possíveis, tem situações que são impossíveis, tem situações que trazem uma previsibilidade maior, outras que trazem uma previsibilidade menor. Então, na verdade, pessoal, uma sequência de coisas que a gente precisa ponderar, uma sequência de etapas e ao mesmo tempo também de características que a gente precisa ponderar para que a gente decida, tome a decisão enquanto cirurgião, dentista, se vamos tentar ou não a técnica, se vamos realizar a técnica ou não do implante imediato. Não é todo o caso que dá certo, não é todo o caso que está indicado, não é todo o caso que traz resultados satisfatórios, tá? Então a gente precisa ter cuidado em algumas coisas e a gente vai pincelar aqui. Também não é uma aula para a gente esgotar o assunto, a gente vai realmente tentar conversar um pouquinho sobre isso. Então o que a gente pensa de imediato é o diagnóstico, né? A primeira coisa de tudo é diagnosticar bem. Isso está lá nos princípios dos ensinamentos da nossa formação. O diagnóstico é a base de tudo e, consequentemente, a gente precisa ter um diagnóstico apurado, ter uma avaliação periodontal desse caso, já que a gente vai tentar fazer a coisa de forma imediata, saber como é que está esse periodonto, se ele está íntegro, se está com qualidade, se tem algum tipo de doença periodontal, se tem alguma recessão, se tem algum problema de defeito, certo? Então a gente tem que fazer uma avaliação periodontal bastante pormenorizada, uma avaliação também e um planejamento de imagens, né? A gente sempre tem que trabalhar com planejamento, seja ainda no modo analógico, com as tomografias impressas e os modelos de gesso e também os inserimentos diagnósticos, seja hoje que a gente tem usado bastante o fluxo digital, né, com as imagens digitais, os softwares de planejamento, as previsibilidades no formato digital, as impressoras 3D, né, as impressoras 3D também, muito importante citar. Então, na verdade, seja um modelo ou outro, de fato é importante traçar esse planejamento antes da execução. Você tem que planejar bem para que tudo dê certo e, obviamente, contar que você não vai fazer tudo sozinho. O lema da aula é essa, baseada no Liverpool Football Club, né, que you never walk alone. Então, você vai precisar trabalhar de forma multi e interdisciplinar, né? Eu não faço a parte de prótese. Eu não faço a parte, por exemplo, de restaurações, mas eu trabalho com alguém que faz. Eu confio em alguém que faz. A gente discute o caso junto, a gente trabalha junto e a gente alcança resultados juntos. É esse o lema, pessoal. É esse o lema do Never Walk Alone. Você não vai fazer tudo sozinho. E se você quiser fazer tudo sozinho, muitas das vezes você vai ficar sozinho, né? E isso é um problema para os seus planos de sucesso. A gente tem inúmeras vantagens do implante imediato, né? Na verdade, fazer um implante imediato traz, por si só, já a primeira e mais evidente vantagem de todas, que é justamente o tempo, ou a redução de tempo, né? Redução de tempo na reabilitação do paciente, né? Imagine se você fosse fazer um método convencional de que você iria botar um implante, aliás, você iria fazer a exodontia, esperar cicatrizar esse alvéolo, você iria depois fazer a cirurgia do implante, depois você iria esperar o tempo de osseointegração, depois iria reabilitar o paciente e for embora aí, se for na melhor das opções, no mínimo em 6 meses, 6 a 8 meses. Então tem situações que é preciso fazer isso? Tem, e tem várias situações que precisa esperar esse tempo mesmo e fazer essa etapa. Mas em algumas situações a gente pode fazer algumas etapas imediatas e economizar tempo e diminuir custo, né? Diminuir custo. Quanto menos etapa, muitas vezes menos custo para o paciente e menos custo para o profissional também. Então, a outra vantagem, talvez uma das mais importantes vantagens biológicas do implante imediato é tentar preservar, se tiver em boas condições, tentar preservar
a questão da altura e da preservação alveolar, né? E também da espessura alveolar, né? Você tem, na verdade, uma situação em que você já tem um alvéolo lá pronto, já tinha um dente ali, e você vai remover esse dente e vai colocar um implante. Ou seja, se você fizer tudo certinho, você vai preservar aquela estrutura e vai ter previsibilidade também nos seus resultados. Não vai esperar o osso reabsorver, não vai esperar essa reabsorção ser de forma muitas vezes incontrolável e imprevisível. Você vai de repente ter a estrutura lá montada esperando você, né? Colocar o implante. Então essa é uma questão de vantagem também. Preservar também as dimensões dos tecidos moles, né? A forma e dimensão dos tecidos moles, preservar papila, pessoal. Papila, implantodontia, é fundamental. A gente consegue muitas vezes preservar essas papilas, por isso que as cirurgias têm que ser minimamente invasivas, a gente já vai falar sobre isso. Para preservar aquele tecido periodontal, preservar as características periodontais, preservar muitas vezes aquela natureza que é o tecido íntegro, né? Sem ter que esperar haver uma remodelação para depois tentar condicionar a gengiva. Ela já está pronta na questão imediata. Então, algumas vantagens também. Previsibilidade, porque alguns estudos mostram, inclusive, que se você fizer tudo criteriosamente, o índice de previsibilidade é acima de 90%, 95% alguns estudos. Então, é muito previsível o implante imediato também, né? É possível fazer quando? Quando é possível fazer? Quais são os fatores determinantes, né? Eu trago só alguma lista aqui para vocês, alguns fatores determinantes para isso dar certo, tá? Vamos ter objetivo, sem mimimi, sem caqueado, tá certo? É preto no branco, pessoal. O que é que de repente é determinante para um dentista avaliar se vai dar certo ou não uma cirurgia de implante imediato, né? Então, na verdade, o que a gente tenta ter como previsibilidade padrão é a qualidade, né? A quantidade e qualidade do tecido periodontal, né? Que está lá. Não adianta você querer fazer implante imediato num dente que está todo detonado, com muito problema periodontal, com muita recessão, com muito problema ósseo, com infecção ativa. Tá tudo destruído já. Como é que você vai fazer de uma coisa, reabilitar um caso imediatamente numa situação já comprometedora? Então, isso não é um fator, já vai ser, na verdade, um fator de insucesso, tá certo? Então, tem que ter qualidade, tem que estar lá em quantidade e em qualidade, porque também a gente vai precisar de osso, vai precisar de tecido mole, vai precisar também de estrutura ali para fazer, tá? A gente precisa também preservar as margens ósseas alveolares, não adianta querer fazer a exodontia do dente destruindo todo o osso. A gente fala isso nas aulas, fala isso para os alunos. Você vai fazer uma exodontia para colocar um implante, você vai ter que preservar ao máximo o osso. O implante vai precisar de osso, vai precisar de tecidos moles, vai precisar. Não adianta você querer arregaçar tudo lá e botar tudo que é instrumental para destruir aquele osso que é fundamental. Então você vai ter que adotar técnicas diferentes de conservação desse tecido, né? E para isso, há técnicas de exodontias atraumáticas, né? Não adianta querer fazer uma exodontia muito mutiladora e querer botar um implante imediato, vai dar errado, ou não vai ter previsibilidade adequada, né? Estabilidade primária, porque esse é um calcanhar, na verdade, para um implante imediato. Porque, via de regra, o dente que vai sair ali, o pós-exodontia, o dente que vai sair ali, ele tem um diâmetro muito maior do que o implante que você vai colocar. Via de regra, é isso que acontece. Via de regra, aquele dente só vai sair, não porque ele esteja íntegro, mas porque ele já tem algum problema. Ele já tem alguma cárie, alguma destruição coronária, ele já tem alguma lesão, ele já foi tentado endo, já fraturou, já tem alguma coisa ali. Então, na verdade, a estabilidade primária numa cirurgia como essa vai determinar se você vai ter sucesso ou não, né? Você vai conseguir tentar predizer se você vai ter sucesso ou não. Se eu não tenho nenhuma espessura, nenhuma parede de ancoragem óssea, eu não tenho uma altura remanescente no alvéolo, como é que eu vou travar esse implante? Como é que eu vou estabilizar primariamente esse implante? O implante vai ficar folgado lá, vai ficar solto, não vai dar certo, não vai osso integrar, tá? Então a estabilidade primária é importante também. Manipulação dos tecidos moles periodontais, saber que grandes retalhos para esse tipo de técnica não vai ser favorável. Grandes retalhos, quando a gente abre retalho, já tem trabalhos mostrando que quando a gente abre retalho, a gente tem maior índice de reabsorção, tá?
Então, na verdade, reabsorção óssea, então, consequentemente, a gente tem que ter cuidado. Grandes retalhos vão trazer prejuízo, a gente tem que trabalhar melhor com isso. E se precisar, que se faça, mas de forma bastante delicada, por tunelizações, técnicas periodontais que utilizam instrumentos delicados, técnicas delicadas de tunelização para não fazer um desgaste muito maior nesse tecido, que vai ser fundamental, tá? E o paciente tem que ter higiene, né? Então vamos lá. Outros fatores, o tipo do implante. Eu gosto de usar implantes cônicos. Como eu disse, eu não critico quem faz diferente, eu gosto de usar e utilizo, nesses casos, implantes cônicos, né? O travamento é melhor, a inserção é melhor, a própria anatomia do alvéolo vai encaixar melhor com a questão do implante cônico. Eu não vou fazer nenhuma apologia a marcas aqui, tá? Mas eu gosto do implante que tem um tratamento bom de superfície, que tem uma resolução protética boa, que tem uma forma de um travamento primário bacana, tá certo? Então eu gosto de trabalhar com implante bom, gosto de trabalhar com equipamento bom, certo? Com material bom, tá certo? Porque isso vai me dar resultado. Né? Vai me dar resultado e vai me dar também menos dor de cabeça, né? Quando as coisas saírem do controle, que vão sair. Em algum momento, alguma coisa vai sair do controle. Posicionamento. Vamos nessa. Então vamos lá. É isso aí. Outra situação aqui importante da posição do implante. É muito importante o posicionamento do implante. Né? O implante ele não deve ser posicionado exatamente onde era a raiz do dente. Outra coisa também importante. A profundidade do implante ele vai ser determinante, né? Alguns autores, aí varia muito. Tem autor que gosta de 3 milímetros abaixo da linha amelocementária, tem autor que gosta de 4, tem autor que gosta de 5, tem autor que seguia pela crista óssea, tem autor que seguia pela questão do tecido mole, certo? Então tem várias sugestões aí. Eu botei ali uma média de 3 a 5 milímetros, porque é uma média que eu vejo aí na literatura. Normalmente eu gosto de deixar de 3 a 4 milímetros, bacana, certo? Mas tem quem gosta de 5 também. Se a gente tem que fazer uma exodontia traumática, eu vou falar um pouquinho só sobre a exodontia, porque a gente precisa partir do princípio que se você decidiu fazer implante imediato, você tem que fazer uma exodontia de forma minimamente traumática, né? E, consequentemente, isso destoa um pouco do que muitas vezes tem nos livros, né? Livros de cirurgias conhecidos, livros de cirurgia que estão aí com bibliografia recomendada em todas as universidades, né? A gente precisa entender que para uma função imediata como essa, a gente deve preservar o máximo de osso, preservar o máximo de estrutura dental, estrutura óssea periodontal. E, consequentemente, evitar grandes movimentos com fórceps, se for o caso, e evitar as ostectomias, as janelas ósseas, para não desgastar o osso, e evitar os retalhos, né? Evitar os retalhos. Por que isso? Porque isso está desgastando, na verdade, toda a estrutura que você vai precisar para reabilitar seu paciente, né? Então, essa é uma situação que é preconizada nos livros, é ensinada nas grades, mas deve ser restrita a alguns casos. Se você vai fazer implante e vai fazer implante imediato, pós-exodontia, essa exodontia deve preservar ao máximo a estrutura periodontal, a estrutura dos tecidos ósseo e mole ao redor, tá? Então é importante isso aqui. Para isso, você vai ter que ter instrumentais. Sejam os extratores apicais, o kit de extratores apicais, sejam os periótomos, pessoal. Então é muito importante, na verdade, ter periótomos que, de fato, fazem a diferença na sua exodontia. São instrumentais bem maleáveis, são instrumentais que são também... Deixa eu até mostrar aqui um pouquinho, sair um pouquinho aqui na frente. São instrumentais que têm uma maleabilidade muito boa e eles têm uma função de fazer a luxação do resto radicular do dente sem destruir as estruturas, né? A gente também tem alguns extratores de raiz, né? Temos alguns, por exemplo, alguns extratores que são bacanas, como esse que parece um saca-rolha, né? Já vou mostrar alguns casos também com isso aí, mas é bacana esse extrator porque ele faz a luxação sem danificar paredes alveolares, né? Então vamos aos casos, né? Que a gente está querendo mostrar casos, a gente está de fato querendo ver alguns casos. Então vamos imaginar essa situação, esse elemento 14 nesse quadro, lesão de Furca. Observem alguns detalhes ali, a seta apontando, na verdade, mostrando uma lesão entre as raízes do premolar, né? E dente 14, dente ali que
já tinha também sido condenado pelo endodontista. Não vamos entrar no mérito por que fazer ou por que não fazer. Foi decidido fazer exodontia e a paciente, obviamente, não queria em momento algum sair com janela óssea nos seus dentes, não quer sair sem dente. A paciente não quer sair e principalmente não quer ficar fazendo muita sessão. O paciente gosta de resolver coisas de forma objetiva, de forma clara, forma objetiva, né? Dentro dos limites, obviamente. Né? Então, nós estudamos, nesse caso, observem, por exemplo, aqui que há também aqui uma possibilidade aqui de osso aqui na região apical, para a gente pensar numa ancoragem ali apical. Tinha paredes mesial distal, tinha também a parede palatina, né? Tinha a parede vestibular fininha, né? Mas estava ali também preservado as paredes ósseas. Então, um caso favorável à tentativa de implante imediato, né? Então, na verdade, o que é que a gente também imagina, né? O que é que a gente imagina? A gente imagina que um dente como esse, por exemplo, que é o premolar, que vai sair o 14, né? Ele tem lesão, ele tem fratura, ele tem, na verdade, alguma indicação de exodontia, né? E a gente vai pensar em fazer o quê? Já vou mostrar o passo a passo, né? Mas fazer o quê? Reabilitar o paciente para que ele saia também com dente. Ele chegou com dente. Ah, mas está quebrado, está com defeito e ia sair. Mas ele chegou com dente. E o paciente vai querer também sair com o espaço fechado. Ah, mas isso aqui é um provisório, né? Uma prótese provisória. Ela vai ficar, não vai ficar em função ainda definitiva. Não vai ficar em função, mas imagina a pessoa sair de uma cirurgia com um aspecto que nem foi operado. Imagina sair de uma cirurgia que um aspecto nem foi operado. Imagina chegar em casa, der um sorriso pro seu marido, der um sorriso pro seu filho, de repente tu vai dizer, mãe, o que foi que você fez? Ou pai, o que você fez? Não, eu fui ali, fiz uma cirurgia, voltei, vai estar se recuperando, daqui a alguns dias a gente vai fazer o definitivo. Então, isso é o que a gente espera e o que a gente quer ir fazendo esse tipo de abordagem, tá? Mas o passo a passo, é mais ou menos esse que eu vou tentar mostrar para vocês. Mais uma vez dizendo, não existe o certo ou errado, não existe a técnica exclusiva do professor Marcondes, do Dr. Marcondes. Existe princípios e parâmetros. Né? Então, o que a gente imagina numa situação como essa? Veja, observe aqui. Aqui eu tenho também um premolar, né? Nesse caso aqui o 25, né? O 25. E aí eu tenho um premolar que tem aqui algumas questões endodônticas, tem fratura, tem uma condição periodontal até satisfatória, mas ele está fraturado, ele está condenado, né? Ele está condenado e aí vamos imaginar que esse tipo de situação aqui, como aqui a gente está mostrando, né? Por motivos diversos, nós não optamos pela manutenção do dente, optamos pela remoção. Então vamos tentar, nesse caso, devido àqueles fatores determinantes que eu falei, fazer o implante imediato. Vamos lá, olha só. Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar isso. Ó. Isso aqui eu fiz ainda com analógico, moldando o paciente, fazendo enceramento de diagnóstico, fazendo ali todo o preparo reverso do caso. Né? Isso é importante. O fluxo digital está aí, o fluxo com softwares, com tudo está aí, mas era assim que a gente fazia. E outra coisa, dava muito certo também quando a gente usa os princípios. O princípio... Quando você usa princípios na sua vida, no seu trabalho, geralmente as coisas dão certo. A tecnologia é um recurso para melhorar os seus princípios, mas na verdade os princípios vão ser os mesmos, né? Então, outro detalhe importante, não sei se vocês conseguem ver, observem aqui, ó, por exemplo, a direção e a posição da raiz, né? A raiz desse dente tem uma raiz como se fosse mais vestibularizada, mas a posição do implante não precisa necessariamente ficar onde é exatamente o lugar da raiz. Isso é posicionamento do implante, isso é previsibilidade. Se eu olhar direitinho essa linha azul aqui, vai dizer mais ou menos o eixo de inserção do implante. O eixo de inserção do implante. Então o que acontece é que o implante não precisa ficar exatamente onde era a raiz do dente. Às vezes a raiz está numa posição diferente, às vezes está numa posição não favorável. Então a gente tem que pensar em botar o implante onde ele tem que ficar. Anotem isso aí, o implante tem que ser colocado onde ele tem que ficar e não onde ele couber, tá? Repetindo aí, o implante tem que ser inserido onde ele tem que ficar e não onde ele couber. Porque onde ele couber é aquela história, eu vou botar e depois o cara da prótese que se vira para resolver, tá? Implante tem que ficar onde ele tem que ficar, porque na verdade isso é um planejamento reverso, tá? Planejamento reverso é isso. Então vamos lá.
condição estava favorável, nós fizemos a exodontia, olha só aqui, ó, dente removido, olha a preservação aqui de papila, não teve retalho, não teve desgaste ósseo, não teve aqui, por exemplo, grandes movimentos periodontais de luxação, não teve aqui um trauma significativo, foi uma exodontia bem tranquila, às vezes demora mais, então sem mimimi, sem esconder o jogo, pessoal. Tirar um dente de forma bem traumática demora mais, porque de fato eu tenho que ter mais cuidado. Eu tenho que ter mais cuidado com o tecido, eu tenho que fazer luxações menos traumáticas, eu tenho que fazer coisas mais delicadas. Coisas mais delicadas normalmente requerem mais tempo, certo? Requerem mais tempo, então não é tão rápido assim. Então vamos lá, e aí a inserção do implante, né? A inserção do implante planejado também. Veja que a gente tentou fazer uma coragem mais palatina, aproveitando a questão da parede palatina, ao mesmo tempo também dando espaço aqui para a questão da... Está chegando algumas perguntas aqui, já vou respondê-las, mas é interessante quando a gente vê essa imagem que ficou um gap aqui. Se vocês conseguirem ver, pessoal, isso é uma grande sacada. O gap entre o implante, que aqui na verdade não é um implante, o implante já está lá dentro. Aqui na verdade está o pilar provisório, tá? O pilar provisório já. Mas observem que se esse fosse o diâmetro do implante, existe um gap entre essa parede vestibular e o implante. Esse gap é importantíssimo. É importantíssimo, porque o que a literatura diz e a previsibilidade diz se esse gap for menor do que 2 milímetros, dificilmente você vai conseguir inserir alguma coisa ali, vai ficar com coágulo. Se esse gap for maior do que 2, 3 milímetros, você vai ter que preencher esse gap. E aí vem uma enxurrada de técnicas. Tem gente que faz o preenchimento desse gap com enxerto, tem gente que faz com enxerto autógeno, enxerto xenógeno, tem gente que faz com misturado, tem gente que faz com um monte de coisa, tá? Mas é importante preencher esse gap. E aí o que é que eu fiz e o que é que eu faço? Eu uso geralmente um enxerto, uma combinação do enxerto aqui, que ele formato de esponja, é um enxerto xenógeno, tá? Ele veio nesse caso aqui como se fosse uma esponjinha, né? Ele é um bloquinho que a gente molda, inclusive o bloquinho, né? Eu tento deixar esse bloco como se fosse o formato de inserção disso no alvéolo, né? Isso aqui a gente insere facilmente isso aqui porque ele se molda também as paredes do alvéolo. É muito bacana esse produto, tá? Eu não vou ficar fazendo merchan aqui, tá? Mas é muito bacana esse produto e ele é previsível porque quando a gente insere isso aqui tudinho, ele de fato preenche o gap. E a gente protege esse enxerto com a membrana, a gente protege esse enxerto com sutura, a gente protege esse enxerto com a própria prótese provisória. O prótese provisória que vai ser encaixada ali naquele pilar provisório. Então a própria prótese provisória vai proteger o enxerto ali. E ali vai ficar repousando e fazendo a regeneração, tá? Então, outro caso, implante imediato em dente multiradicular é possível? Principalmente se for preservado o septo interradicular. O septo interradicular. Quem fez a pergunta, muito obrigado pela pergunta. Pergunta interessantíssima, tá? Tanto para dentes posteriores superiores quanto para dentes posteriores inferiores, tá? Então, na verdade, o que eu avalio nesses casos é onde eu vou ancorar o meu implante se eu tirar esse dente que é multiradicular. Eu posso escolher um dos locais das raízes, eu vou planejar reversamente. E aí, quando eu faço o planejamento reverso e eu insiro o implante no meu planejamento que hoje eu faço virtual, e eu determino onde é que o implante tem que ficar, eu vejo, ele tem que ficar aqui, mas aqui eu vou ter osso, aqui eu vou ter condições de ancorar e tenho estabilidade primária? Tenho, porque tem um septo, que eu repita, é possível sim fazer implante imediato em dente multiradicular, tá? Quem perguntou, obrigado aí na pergunta pela participação, principalmente se você preservar e conseguir preservar a questão do septo interradicular, né? Então, para isso, a exodontia vai ter que dividir as raízes, vai ter que tirar, de preferência, raiz por raiz, dividida, para que de fato a gente não tenha. Caso interessante esse também, olha só, o canino fraturado, o canino aí com problema, né? Observe aqui, ó,
que existia fratura, existia um pino nesse dente e existia também previsibilidade de altura óssea, de manutenção dessa altura óssea, manutenção desse tipo de periodonto aí, né? Você tinha osso, você tinha, na verdade, aí uma condição favorável em osso em altura. A parede vestibular já estava detonada, mas você tinha uma previsibilidade de osso em altura, né? Então esse também foi um caso que a gente também fez implante imediato, né? Então, mais uma vez, olha, exodontia traumática, tentando preservar ao máximo aqui, ó, as estruturas periodontais, né? Consequentemente, a gente tem aqui uma exodontia. Olha aquela utilização do extrator de raiz, aquele que eu falei que parece um saca-rolha. Observem que ele foi rosqueado aí, ó, a coroa fraturou, como já estava fraturado, saiu uma parte do segmento da coroa com um pino, e aqui a raiz, ó, foi retirada por meio de o instrumental de remoção de raiz, como é que se diz? Aquele instrumental que parece um saca-rolha, né? Então observe que quando a gente rosqueia isso aqui, que prende direitinho, fica parecendo que você está fazendo a abertura de um vinho, né? Fazer como se fosse literalmente tirar a rolha. Isso é possível porque raízes, ó, raízes cônicas, raízes que não têm dilaceração, raízes que facilitam, na verdade, a remoção também, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, o dente foi removido e a preservação do alvéolo. Só que aí, nesse caso, a parede vestibular, a gente já tinha noção que a parede vestibular já estava destruída, né? Mas a gente tinha outras 3 paredes, né? Tinha a parede palatina, tinha a parede mesial, a parede distal, né? E tinha também a região apical lá em cima, que permitia que nós colocássemos o implante com bastante previsibilidade. Então foi isso que nós fizemos. Fresamos aqui, ó, fresamos o alvéolo, o teste de inclinação, o teste de colocação do implante. Olha só aqui, ó, se vocês conseguirem ver também aqui, ó, o alvéolo já preparado para remover o implante. A parede vestibular a gente já sabia que estava detonada, mas a gente também aqui fez a colocação do implante e ficou mais uma vez o gap. Ficou mais uma vez o gap aqui. Um gap que, como eu falei, em torno de 2, 3 milímetros, aqui mais do que 2 milímetros, permitia que nós fizéssemos o que nesse caso? Preenchimento do gap. Preenchimento do gap. Professor, e se eu não fizer nada nesse gap? Provavelmente o que vai acontecer? Vai preencher com sangue, o sangue vai virar coágulo, o coágulo vai virar osso, mas osso de uma forma imprevisível. Provavelmente vai dar reabsorção. Provavelmente vai dar um defeito vestibular. Provavelmente vai dar um defeito de parede vestibular, certo? Provavelmente. É certeza? Não, mas provavelmente, tá? Grande probabilidade disso acontecer. E aí, ó, mais uma vez o enxerto, como eu falei no caso anterior, colocando o enxerto ali na vestibular, preenchendo aquela parede, preenchendo o gap, né? Preenchendo tudo ali. A utilização de membranas, pessoal, é importantíssimo. Ó, isso aqui tem que estar coberto por membranas para proteger esse enxerto. Tá? Proteger esse enxerto é fundamental. Isso aqui também tem que fazer suturas importantes aqui, ó, para meio que abraçar o colo do implante, né? São suturas muitas vezes periodontais, né, que a gente faz ali para tentar fazer um coxinha ali ao redor do implante, abraçar o implante. Então uma situação. E ali o nosso também pilar provisório, onde foi inserido aqui a coroa provisória, né? Coroa provisória, o paciente já tinha uma prótese facial removível e aí o dente que foi reabilitado já saiu também com a sua coroa provisória e obviamente isso foi uma condição bacana para ele. Pessoal, é possível para todos os casos? Vou responder as perguntas agora, né? Quanto tempo a gente está de live? Faltam 10 minutos, tentar responder algumas perguntas aqui. É possível, pessoal, para todos os casos? Não, não é possível para todos os casos. Quando eu não tenho aqueles fatores determinantes que eu condiciono antes da cirurgia, eu parto muitas vezes para tirar o dente, reconstruir e preservar o alvéolo para no segundo momento fazer a colocação do implante. Se eu não tenho condições favoráveis, eu não arrisco. Isso é Marconi e Maciel falando. Se eu não tenho condições favoráveis, eu não arrisco. Porque já aconteceu, e eu também assumo isso, já aconteceu também de eu perder casos, perder implante, porque às vezes me arrisquei, porque não tinha a condição que eu precisava, mas mesmo assim eu fui tentar, né? E enfim, a gente tem disso, às vezes acerta, erra e tem também
a curva de aprendizado e ao mesmo tempo também a gente tem a humildade de assumir que aprende com nossos erros, né? Então, dá certo para todos os casos? Não. Não dá certo para todos, mas é uma alternativa viável para aqueles casos que forem bem selecionados, que a gente mostrou mais seguinte. Pessoal, faz a pergunta aí. Chegam aí as perguntas. Se alguém tiver alguma, faz aí. Alguém fez aqui, não sei. Pergunta aqui chegou se eu se faço uso de algum índice de travamento para um implante. Veja, primeiramente a gente regula o nosso contra-ângulo com o índice de travamento do contra-ângulo, mas a gente usa também as catracas. Essas catracas têm torquímetros, tá? Mas eu consigo hoje, com o torquímetro, fazer o índice de travamento e estabilidade primária. Mas sei que existe um aparelho, certo, chamado Ostel, quem puder anotar isso aí, Ostel, que ele usa ultrassom para, na verdade, mensurar quanto é que está a estabilidade primária do implante, tá? Então existe o índice Ostel, que é um índice que vai mensurar se esse implante tem uma estabilidade primária favorável, por exemplo, à carga imediata, né? Ou se eu vou fazer somente o implante e vou deixar sem carga imediata, é outra questão, né? É outra questão. Ostel é importante isso aí também, tá? Outra pergunta aqui agora, nesse caso poderia usar a própria coroa do paciente com provisório? Em alguns casos sim. Em alguns casos, sim. É possível usar, às vezes, a coroa do próprio paciente para algumas coisas. Agora, veja, mais uma vez, se você vai usar carga imediata, que é já botar carga nesse implante, ou seja, mesmo uma prótese provisória, já botar a carga nesse implante, cuidado com a coroa dele, tá? Porque pode precisar alguns ajustes, principalmente para não ficar em carga em oclusão, tá? Em oclusão. O provisório imediato não deve ter, na verdade, carga. Não deve ter, na verdade, não é que é carga, não deve ter oclusão, certo? Ele vai ficar em infraoclusão ali durante um tempo de O provisório, na verdade, ele vai servir mais para fechar espaço e moldar os tecidos periodontais, tá? Moldar os tecidos periodontais, tá? Deixa eu ver aqui, Álvaro Dentista aí na área, obrigado Álvaro, parabéns, obrigado. Mais uma vez, né, a questão aí quem chegou agora, né, eu tô com a camisa do Liverpool, mais uma vez, por conta do lema que eu falei, que é um lema do futebol para a vida, né, a gente sabe que quando a gente utiliza esses exemplos para a nossa vida, sempre a gente tem algumas coisas positivas, então, You Never Walk Alone é o lema do Liverpool, que é você nunca andará sozinho, por isso que eu estou usando aqui. Na próxima live eu vou trazer outro lema de outro clube de futebol. Quem gosta de futebol aí, dá um ok. Quem gosta aí como eu, né, estou sentindo saudade dos grandes jogos, dos grandes clássicos, né? Então, para quem está chegando agora, estou usando a camisa do Liverpool, não é deboche, não é fanatismo, eu não sou um torcedor fanático de futebol, mas eu gosto de apreciar um bom jogo e gosto de apreciar essas curiosidades. Então, o Liverpool traz o Fênix, né, que é para a gente ressurgir das cinzas e, consequentemente, também passar pelas adversidades andando junto, tá? Mais alguém aí? Sandro, obrigado aí, Sandro, participação sua, obrigado aí. E é isso, pessoal, vamos ver se tem algum momento selfie aqui, que alguém de repente quiser tirar aí, dá um print, faz aí também aí a postagem no Insta de vocês, marca aí a nossa página, marca aí o meu Instagram, que aí eu reposto, faço aí também um comentário bacana. Então, pessoal, quem quiser de repente fazer o momento selfie aí, aproveita e vamos que vamos, pessoal. Surgiram novos temas, eu gosto de fazer aquilo que a galera pede e surgir aí também os novos temas, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Se de repente a gente não tiver mais perguntas, né? A gente já está chegando ao nosso final da nossa live. Deixa eu ver se chega mais alguma pergunta. Deixa eu ver se chega mais um. Ah, chegou mais um agora. Chegou agora. Opa, Álvaro, obrigado aí. Qual o índice de rejeição dos implantes e qual a sintomatologia nesses casos? Qual a índice de rejeição do implante? Veja, existe uma diferença muito grande, Álvaro, entre rejeição e insucesso, tá? Rejeição é quando você coloca algum corpo estranho, como o caso do implante, e o organismo rejeita isso, tá? Esse índice é praticamente zero de rejeição com os implantes, principalmente implantes de marcas consagradas, tá?
Os implantes eles são feitos de liga de titânio, tá? Muito dessa liga de titânio é um metal extremamente compatível com o corpo humano, tão compatível que ele é integrado ao corpo humano, né? Isso é rejeição. Agora, insucesso é quando, mesmo você utilizando um material biocompatível, esse material pode falhar. Isso é insucesso. E aí, veja, o índice de insucesso, tá certo? Hoje, se você seguir todos os protocolos e no paciente padrão, o índice de insucesso oscila de 3 a 5%. É muito baixo o índice de insucesso na literatura mundial, tá? Na literatura mundial é embaixo de 3 a 5%. Agora, se eu tenho um paciente fumante, aumenta o índice de insucesso. Se eu tenho um paciente diabético descompensado, também pode aumentar. Se eu tenho um paciente que eu tenho problemas sistêmicos de cicatrização, problemas sistêmicos de reparo, problemas de higiene também, esse paciente pode não ser nenhum paciente elegível para implantodontia, tá? Então, mas o índice de sucesso em condições normais, ele de fato é bem alto, o índice de sucesso. Agora, rejeição não, tá? Bom, é isso, pessoal. Então foi uma live objetiva. A gente teve um problema aqui, na verdade, da conexão. Mas é isso. A gente vai encerrar agora. Forte abraço. Obrigado aí por todos, para todas as participações. Se não chegar nenhuma pergunta, a gente vai estar encerrando agora. Forte abraço aí.